Retornou a gravação. Pronto. Agora todo mundo cuidado com o que vai falar. Principalmente sobre WWE. Sobre defesa da concorrência, quais são os principais conceitos? Pessoal, por favor, colocar o microfone no mudo, porque senão toda hora eu vou ter que voltar aqui para ficar ativando o mudo de vocês, ou então permitindo que algum colega entre na sala interativa. Então, atenção aí. Vamos lá. Primeiro conceito, concorrência perfeita. Concorrência perfeita é o que nós buscamos, é o que se imagina que será benéfico para a sociedade e é o que a legislação pretende, é o que a principiologia pretende, é o que a ciência econômica entende como o melhor cenário para a vida na sociedade que escolha por um modelo capitalista. Então, vamos entender o que é essa concorrência perfeita. Concorrência perfeita é o cenário econômico em que existem muitos produtores e muitos consumidores no mercado. Nenhum deles capaz, essa é a parte mais importante. Você pode ter muito produtor e muito consumidor, mas mesmo assim tem um domínio. O que é mais importante do conceito porque normalmente os dois estão interligados. Existia muito produtor, muito consumidor, mas nesse mercado nenhum deles sendo capaz de, por si só, definir o preço a ser praticado no mercado, nem a quantidade a ser ofertada. E esse preço está, obviamente, vinculado à quantidade ofertada e à quantidade demandada. Porque é um problema também quando não só você tem um grande fornecedor, você tem apenas um grande consumidor. É o caso do Estado. O Estado ele pode ser o consumidor de um serviço. O Estado ele pode ser a administração pública, ele pode ser o único contratante de uma empresa, vamos supor, de uma empresa de tecnologia específica que seja utilizada pelo Estado para as Forças Armadas. Isso é muito comum em alguns filmes americanos. Você percebe isso mais nos filmes americanos, a produção de armas de tecnologia de ponta. Então, quem que vai comprar essas armas de tecnologia de ponta? Ele não pode vender para o mercado privado. Ele tem que vender para a administração pública. Isso lá nos Estados Unidos, né? Aqui eu não sei muito como funciona esse mercado. Até um conhecido que trabalha naquela Taurus, não sei como funciona, mas enfim. E aí o cara ele vai vender para quem? Vai vender para o governo americano. Se o governo não compra, provavelmente a empresa falha. Então também não é bom ter só um consumidor, não. Porque esse consumidor vai ditar também o preço a ser praticado no mercado. Quais as características ou os elementos dessa concorrência perfeita? Igualdade de forças, o máximo de igualdade de forças possível entre os produtores. Nenhum deles ou eles não se juntam para controlar preços, e não apenas os preços, mas também nenhum deles tem controle sobre outros fatores, como os insumos, mão de obra, tecnologia. Um grande problema acontece nas concentrações verticais, que nós chamamos e veremos a seguir o que é concentração vertical. Quando um produtor, uma empresa, ela faz contratos, elabora contratos de exclusividade de fornecimento de produtos ou de insumos com certa outra empresa. Vamos supor, uma empresa do setor automobilístico assina um contrato de exclusividade com uma empresa de tecnologia. Só que essa empresa de tecnologia ela desenvolveu uma tecnologia que beneficiaria toda a sociedade nacional, todo o mercado, de maneira efetiva. Poderia ser uma mudança muito grande no mercado de produção de veículos, poderia existir, inclusive, uma nova marca de veículos nacional, de grande qualidade, a partir do trabalho dessa empresa de tecnologia. Mas, em razão desse controle do fornecimento do produto, isso não ocorre. Cabe ao CAD, que é essa autoridade da concorrência, analisar se é o caso de aplicar uma sanção, se é o caso de fazer prevalecer os interesses públicos sobre os interesses privados, por exemplo.
Depois de concorrência perfeita, mercado ideal. O que é o mercado ideal? É parecido, né? Parecido. O mercado ideal é aquele com agentes submetidos às mesmas pressões, é muito parecido com concorrência perfeita, em condições de concorrência equivalentes e no qual os preços tendem a ser fixados livremente pelas partes, atingindo seu ponto máximo no encontro das curvas de oferta e de demanda. É um conceito mais teórico, mais de economia teórica, de microeconomia. E o mercado ideal, normalmente, ele é consequência da concorrência perfeita. O mercado ideal costuma ser a consequência advinda da concorrência perfeita, tanto no âmbito da produção quanto no âmbito do consumo. E, pensando-se no mercado ideal, há diversos produtores e consumidores, sendo nenhum deles, mais uma vez, capaz de definir o preço deste mercado. Retomando essa ideia de concorrência perfeita, já que a gente falou de mercado e de concorrência, sendo o mercado perfeito a consequência da concorrência perfeita, normalmente, ele é um ideal e ele não existe na realidade. Não existe na realidade. Dificilmente. Claro que há países que se vangloriam de dizer que tem a concorrência perfeita, ou então há teóricos de certa ideologia que indicam que certo país tem concorrência perfeita, mas se você analisar bem o caso concreto, você vai perceber que não existe concorrência perfeita, porque as empresas que eram grandes conglomerados nacionais, hoje elas são grandes conglomerados internacionais, elas estão em todos os grandes mercados. Então, todos os grandes mercados, incluído o mercado brasileiro, que é gigantesco, a gente se compara, obviamente, com os países desenvolvidos, mas nós temos que pensar que tem mais de 200 países no mundo. O Brasil ainda está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, e tem tem por aí 200 milhões de habitantes, então é um dos maiores mercados do mundo. Então, no Brasil e na maior parte dos países, não existe essa realidade de concorrência perfeita, porque esses fatores de produção não correspondem a modelos teóricos e os grandes players do mercado, as grandes empresas, vão tentar, sim, alcançar um monopólio, vão ofender a legislação de concorrência. Só dá uma olhada lá. Façam isso antes de dormir hoje, um bom exercício para vocês fazerem antes de dormir. Pega o exemplo ou do Santander, tem o do Trump, né? Todo mundo vai assistir o do Trump, provavelmente, porque desperta muita curiosidade. E na segunda temporada tem o do genro dele. Mas assiste o da Volkswagen, meu Deus, não posso ficar falando, não. Assiste o da VW ou o do banco lá daquela cidade da Espanha. Eu acho que onde que fica, não lembro qual região da Espanha que é, mas daquele banco lá da Espanha, bacana, que tem aqui perto, né? Comprou o real. Hã? Que comprou o real. Isso, não pode falar porque identifica, mas assistam esses episódios sobre as práticas dessas grandes empresas nos Estados Unidos, pessoal. Os Estados Unidos, ele fiscaliza muito, porque ele sabe da relevância que é o seu mercado. O seu mercado consumidor é o seu maior patrimônio. E eles sabem dos efeitos nefastos que essas práticas podem ter no mercado americano. Então, assistam um dos dois lá dessa série que é chamada Na Rota do Dinheiro Sujo. É muito boa. Tá? Beleza. Os fatores de produção normalmente não correspondem a modelos teóricos e esses preços, muitas vezes, eles não são definidos racionalmente. Eles são intuitivos, a pessoa põe o preço que quiser e fatores os mais diversos, conjunturais, como a gente já viu, podem levar a falhas de mercado e podem influenciar na condição do mercado. Né? Sobre preço ser intuitivo, fica a dica também de vocês procurarem no Facebook, no Instagram, não sei nem se tem no Instagram, mas no YouTube tem os vídeos de um senhor chamado Luizinho Capelão. Luizinho Capelão, que era praticamente meu vizinho lá em Viçosa, e tinha um bar, e ele é mestre, na verdade ele tem um consumidor dele lá que é contemporâneo meu, da faculdade de administração, eu fazia direito, fazia administração, era no mesmo prédio,
E ele toma conta das contas sociais, ele é o responsável pelas contas das mídias sociais do Capelão, e ele posta como ele define o preço. Eu defino o preço porque meus consumidores são idiotas, então eles são idiotas e eu coloco o preço se quiser. Se não quiser, vai embora e não compra a minha pizza, porque eu faço uma pizza de péssima qualidade mesmo e te exploro porque você é um verme que vem aqui no meu bar só porque o meu bar é cult. Ele fala isso mesmo. Inclusive, ele já foi entrevistado pelo Danilo Gentili. Vale a pena ver, ele é maluco, com certeza. Monopólio. Monopólio é aquela situação em que um único produtor é capaz de controlar o preço. Se é mono, é um, né? Então, um produtor é capaz de controlar o preço e a quantidade, preço e quantidade produzidas. Além, e se ele tem essas condições, é porque ele controla também preços dos insumos e o preço da mão de obra. Com isso, ele objetiva maximizar os seus lucros, mas ele não maximiza os lucros porque ele está vendendo mais, porque os seus produtos têm qualidade ou porque ele desenvolveu uma nova tecnologia. Não. Ele está maximizando os lucros exatamente porque não tem ninguém para concorrer com ele no fornecimento daquele bem. Então, ele não otimiza a produção, ele não melhora a qualidade do seu serviço. Ele apenas mantém o preço ou eleva o preço a seu bel entender, né? Da maneira que ele bem entender. E, normalmente... É o saneamento básico, né? Mas o saneamento básico, para muitos, ele é um monopólio necessário, porque se não fosse monopólio, ia ficar mais caro, porque as cidades não têm infraestrutura para ter mais de um fornecedor. Não sei quanto que isso é papo furado ou não, mas isso é repetido em vários livros de direito econômico. Eu vou até falar sobre isso. Monopólio natural. Não sei se é bem monopólio natural. Não sei se seria bem monopólio natural. Mas, essa diferenciação entre monopólio natural ou não me recordo se eu cheguei a fazê-la aqui adiante, mas a gente pode pensar em tratar. Mas continuando. Feche o microfone, por gentileza, pessoal. Normalmente, esse monopólio deixa parte da demanda desatendida e paga preços muito baixos pelos insumos, porque ele é o único comprador. Já que ele é o único comprador, ele também pode definir. Ele é o único a comprar os insumos que ele vai ofertar normalmente. Normalmente, não necessariamente. Mas, se ele é o único que compra, ele também estabelece o preço de compra da maneira que ele quiser. E isso é um problema para a economia, porque as pessoas que fornecem insumos para eles vão receber menos do que deveriam, e mesmo pagando abaixo do que deveria pelos insumos, ele produz um produto normalmente de qualidade ruim, fornece esse produto ao preço que ele acha interessante, então repassa ao consumidor um preço muitas vezes acima do que seria o preço em um mercado ideal, em um mercado competitivo, e paga insumos abaixo do que ele pagaria no mercado competitivo. Então ele ganha nas duas frentes, ele ganha demais e muita gente sai prejudicada, principalmente os consumidores e aqueles fornecedores. Além dos fornecedores, se ele paga mal, ele paga salários ruins também, gera desemprego, gera baixas salariais, e se tivesse concorrentes, provavelmente teríamos mais empregos naquele setor. Era muito comum a figura do monopólio nos anos 70, nos anos 80, em certos... Era monopólio estatal, né? Tinha muito mais monopólio estatal. E a gente sabe que os produtos e os serviços prestados pelo Estado em regime de monopólio não costumam ser os melhores. A Petrobras, mais uma vez eu falei o nome de empresa, porcaria, mas enfim, essa empresa aí que detém o monopólio no Brasil, essa sociedade de economia mista, né, que detém o monopólio no Brasil, ela é um problema. E eu acho que ela é um problema. Porque, para mim, pelo que eu já li um pouquinho sobre petróleo, ela não entrega o petróleo na melhor qualidade possível. Posso estar falando uma besteira aqui, pode ter alguém que trabalha aí nessa empresa e discordar, mas
e pelo que eu li, não é de tanta qualidade, poderia ter mais qualidade na distribuição, na prestação de serviço, na exploração mesmo, poderia ter maior eficiência, poderia gerar mais empregos esse setor no país. E essa empresa, quando ela teve uma crise recente, em razão da crise econômica, da crise política e da crise gerada pela Lava Jato, não estou criticando a crise de forma nenhuma, tem que existir a crise, porque primeiro tem que vir a obediência legislativa, o problema é de quem errou. Ela gerou a sua própria investigação, a punição a ela e a punição aos seus administradores gerou uma subcrise, digamos assim. Gerou um efeito cascata dessa crise. Porque muitas vezes ela é a única consumidora ou é a grande consumidora de certos serviços de engenharia, de infraestrutura, de projetos. Então vejam, neste exemplo bem prático, que esta empresa, esta sociedade de economia mista atuante no Brasil, que tem o monopólio da União na exploração do setor do petróleo, ela gerou um problema, porque é um monopólio. Eu não sei se vocês concordam comigo, imagino que sim. Então, vamos continuar. Relator, vai lá. Qual o sentido de monopólio ou de monopolista para a gente, para a doutrina, melhor dizendo? A expressão monopolista é utilizada para se referir não apenas ao agente econômico, que é o único a atuar no mercado relevante, monopólio em sentido estrito, mas também àquele que detém poder econômico, tal que lhe permita atuar de forma independente e com indiferença à existência ou comportamento de outros agentes, monopólio em sentido lato. Aqui existe uma divergência doutrinária entre se só há monopólio quando, de fato, é um agente único a atuar no mercado, ou se há monopólio também quando, existindo mais de um agente econômico naquele setor, mesmo assim, esta pessoa concentra tanto poder de mercado que, para ela pode agir como se monopolista fosse, em sentido estrito. É o caso dessa sociedade de economia mista. Há outras pessoas que nós vimos que podem fazer acordos com a União e explorar este mercado do petróleo no Brasil, quando possível, inclusive quando essa empresa que detém o monopólio, ela abre a possibilidade de concorrência. Nós acabamos de ver, no final do ano passado, no início desse ano, alguns leilões. Pouquíssimas pessoas se interessam, não vale a pena no fundo, pelo que eu entendi. Conversando com o meu concunhado, ele trabalha no setor de energia, hoje ele trabalha no setor de projetos de uma usina nuclear na Inglaterra, mas ele trabalhava com projetos no setor de energia, de combustíveis de energia aqui no Brasil. Eu falo assim, não vale a pena, porque no fundo todo mundo tem que pagar propina, corre o risco, então não vale a pena, mesmo quando abre a concorrência. Mas alguns aceitam, beleza, alguns aceitam e concorrem. Mas a fatia de mercado deles é tão pequena que, mesmo não sendo um único produtor, um único agente ativo naquele mercado, ele, no fundo, se considerarmos a fatia de mercado como se praticamente existisse só ele. Ele pode, sim, agir como se fosse um monopolista. Então, no sentido amplo, no sentido lato, seria esse agente que tem uma posição dominante, e aí ele pode ser indiferente às demais empresas, o preço que as demais empresas praticam é indiferente, ele vai praticar o que ele quiser, porque no fundo eles não são concorrentes, porque eles não conseguem abastecer todo o mercado. E em sentido estrito, monopólio em sentido estrito é aquele que não há outras empresas no mercado, apenas uma. Tem muita gente que fala que, diante de situações de crise, desse monopolista em sentido lato, desse monopolista que detém grande fatia do mercado, que é uma empresa, acaba que é uma empresa, em qualquer país do mundo, que o governo vai tomar muito cuidado para mantê-la, porque ela costuma atuar em um mercado fundamental de interesse público, neste caso aqui do Brasil, por exemplo, é no setor de energia, de gás e de petróleo, de combustível, etc. E acaba entrando no setor de energia como um todo.
Então, tem interesse que se mantenha a prestação desse serviço e de forma adequada, e emprega muitas pessoas, paga muitos tributos, envolve muito dinheiro, inclusive dinheiro público, porque o Estado tem participação nessa sociedade. Mas, para muitos economistas, a melhor coisa possível é que, diante de um momento de crise e de uma investigação em que se percebe, que, como é o caso da Lava Jato, em que havia ali uma institucionalização da corrupção, a melhor possibilidade é deixar quebrar. Deixa quebrar e deixa agentes de menor porte o substituírem. Agentes menores, empreendedores particulares vão tomar conta do mercado, vão dinamizar o mercado, e agentes diferentes vão tomar conta de setores diferentes. Nossa, mas até lá nós teremos muito problema. Sim, teremos um problema. Mas depois vai ser extremamente eficiente e vai contratar mais pessoas, vai desenvolver mais tecnologia e vai tirar da mão de a possibilidade de definir os preços de compra, vai evitar futuras crises. Deixa acontecer. Mas, obviamente, a gente sabe que a administração pública não deixa. Nem aqui, nem na China, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Vejam só o que aconteceu na crise dos subprimes, que foi o assunto da nossa primeira aula. Os Estados Unidos ofertou centenas de bilhões, salvo engano, para ajuda aos bancos que arrebentaram a economia mundial e arrebentaram a vida de vários correntistas e de vários investidores pequenos. Né? Não importa. O Estado vai lá e salva mesmo, se for importante para a economia nacional. Monopólio natural, meu caro Marco, como você mesmo falou, pode ser utilizado como exemplo esse sistema de fornecimento de água e esgoto. Qual que é o conceito de monopólio natural? Ocorre um monopólio natural quando uma única empresa é capaz de suprir a demanda pelo produto ou serviço com custos inferiores àqueles que ocorreriam se houvesse mais de uma empresa atuando no mercado. É o caso de alguns serviços de utilidade pública. É citado esse sistema de fornecimento de água e esgoto porque a concorrência geraria custos muito elevados para a manutenção da estrutura, e não só para a manutenção, para a própria construção de uma nova estrutura, você teria que... Imagina todas as cidades do Brasil hoje passando por obras de adaptação para existir concorrência no setor de fornecimento de água e esgoto. Seria um caos, porque quantas empresas vão entrar nesse setor? Não sei, mas cada uma vai ter que ter o seu próprio sistema de fornecimento. Seria um caos completo. Teria obra a todo momento. E quem que vai fazer essas obras públicas? Porque são obras, acaba de interesse público. Você vai ter que fechar a rua, vai ter que mexer no sistema de encanamento, de esgoto. De alguma forma, o Estado vai ter que atuar, então vai ficar mais caro para o Estado. E se fica mais caro para o Estado, a gente sabe que fica mais caro para o cidadão também. Fica mais caro para o particular, porque ele vai ter que suportar esse valor. Então, às vezes, não vale a pena. Não sei o quanto que isso também tem de verdade, não é consenso essa ideia, mas é um exemplo. Pois não? Mas, Rodrigo, e aí, no caso, por exemplo, é um monopólio natural, mas também não é acessível a todo mundo. Acessível a todo mundo para entrar no mercado. A água e esgoto, não. A população toda. Sim, né? A população toda, sem dúvida. Toda essa desculpa, né, do custo, mas o Estado não faz o seu papel, que só é que exatamente toda a população. Né, esse serviço deveria ser... Serviço de água, esgoto, energia elétrica, a gente sabe que é só assistir o MGTV na hora do almoço, que todo dia tem aquele... Como é que é muito engraçado, gente. Eu fico assistindo aquilo e falo, meu Deus do céu, se alguém de outro estado assistir, eles vão ter certeza que Minas Gerais é uma grande roça. Hoje a menina estava em cima de um cavalo. Estava em cima de um cavalo aqui na região metropolitana, entrevistando o cara lá. Por quê? Era, acho que em Pedro Leopoldo e Ibirité, era uma região urbana, mas com estrada de terra, sem asfaltamento, sem encanamento, muitas vezes sem energia elétrica, sem muros. Isso a gente vê até em Belo Horizonte também. Sim. Por mais que exista essa história de monopólio natural, é falho.
sem dúvida. E olha que nós estamos na região mais rica, na região central, na região cultural e historicamente mais relevante para os rumos da economia do país. E realmente não... Mesmo assim, a gente, dentro de Belo Horizonte, que é uma cidade... É uma cidade pequena globalmente, mas é uma cidade global, que já foi palco de Olimpíadas, já foi palco de semifinal de Copa do Mundo, e mesmo assim tem esse problema. Então, imagina nas Você tem cidades do interior. implicações gigantescas. O norte do nosso país é o mais afetado pelo Sem dúvida. Covid-19, né? E aí, por você for lá no fundo, a infraestrutura tem um peso gigantesco nessa história. Claro, A claro, falta de infraestrutura, né? sim. Tem uma localidade lá no Pará, salvo engano, que, pela pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas está conduzindo uma pesquisa desde o início, desde março, eu acho. Eu me lembro quando eles anunciaram que iam fazer essa pesquisa. Para a Universidade Federal de Pelotas, o número de infectados no Brasil é pelo menos 7 vezes maior do que os números oficiais. E eles mostraram, mas claro que eles fazem uma amostragem, eles não vão, uma amostragem, sei lá, de 10 mil pessoas, sei lá quantas pessoas, tem que ver a pesquisa, mas eles vão fazendo pelo método indutivo, né? Não sei, não lembro, dedutivo ou indutivo, mas enfim, a pesquisa pega uma amostragem, depois leva isso para o geral. Pela amostragem feita naquela localidade do estado do Pará, 25% dos habitantes do município teriam sido atingidos pelo Covid, e tem só, acho que tinha 4 leitos na cidade, uma coisa assim. Era um negócio absurdo. Realmente é difícil, né? É difícil. País. Então, nesse monopólio natural, temos algumas características específicas. Normalmente, são serviços essenciais à coletividade, e se prega nessa teoria de possibilidade do monopólio natural que o poder público mínimo que ele deve fazer é regular bem esses monopólios para evitar o abuso do poder do mercado. Dentro desse monopólio natural, a regulamentação estatal, ou melhor dizendo, a atuação estatal é melhor do que a regulamentação, pode se dar através da criação de um monopólio do próprio governo. Então, o próprio governo, o que é muito comum, o próprio governo assume esse monopólio natural e pratica esse monopólio natural nesses serviços de abastecimento, por exemplo, ou um monopólio privado com uma grande fiscalização, uma grande regulamentação dos preços. No Brasil acontece os dois, mas pelo menos no setor de energia elétrica, acontece mais o segundo do que o primeiro, mas no Brasil tem autarquias e sociedades de economia mista ou empresas públicas fornecendo os dois, salvo engano. A CEMIG, pessoal, vocês lembram o que é a CEMIG? Ela é uma sociedade de economia mista? É. Uma sociedade de economia mista, e é ela que fornece energia elétrica, não é? Isso mesmo. Sim, então é ela que fornece energia elétrica. Quem fornece água encanada em Belo Horizonte é a Copasa. A Copasa é uma companhia. Mas qual que é a natureza dela? Você sabe me dizer? Alguém sabe? Eu não sei. Eu acho Economia? economia mista, né? Não sei. Honestamente, eu não sei. Mas é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela é uma SA, mas é economia mista. Então, é uma pessoa jurídica de direito privado, mas com fortes vínculos com o poder público, não é verdade? E esse monopólio do governo é exercido através das agências reguladoras. A fiscalização desse monopólio é regido através das agências reguladoras.
Sem dúvida, Marco. Continuando. Aqui nós temos uma plataforma, né? Eu sempre fico impressionado quando eu vejo essas plataformas do Marco. Utilizando-se desse monopólio, agora falando de monopólio estatal, que não necessariamente vai ser um monopólio natural, mas esse monopólio estatal é a exclusividade de exploração da atividade econômica pelo poder público. Então, o poder público toma para si ou concede a terceiros, através de atos normativos, aquele monopólio. Hoje, no Brasil, são os casos previstos, como nós já vimos lá no artigo 177. E os monopólios que mais nos interessam, porque esses monopólios do Estado, eles são muito regulamentados, como o Marco destacou, pelas agências. Espera aí, só um minutinho. Tá. Deixa eu só conferir aqui a Copar, a sociedade. Vocês conferiram ali? Companhia de Saneamento é uma sociedade de economia mista brasileira com sede no município de Belo Horizonte. Mas ela sempre foi? Acho que sim, responsável pela prestação. Desde a fundação dela, que foi praticamente junto com a Coab, as duas foram praticamente juntas. A maior parte do Estado mineiro é o seu maior acionista. Tá, então tá. Beleza, mas então tem personalidade jurídica hoje de direito privado, sem dúvida, né? A gente já viu isso nas aulas passadas. O mais comum, ou o que mais interessa para o CAD, são os monopólios privados, porque esses monopólios estatais, como eu falei, costumam ser analisados pelas agências, porque é um monopólio em certo setor de mercado. E aqui a gente se preocupa com o monopólio da concorrência, o monopólio do mercado, um monopólio que pode atingir mais setores do mercado. Então, o que mais é visualizado pelo CAD é o monopólio convencional ou privado, que é aquele estabelecido através de acordos ou através de uma maior produtividade, da maior eficiência do privado. Normalmente, esse monopólio, dificilmente hoje em dia, na economia atual, ele vai existir se não for através de práticas abusivas, ou pode existir também em razão de contratos multilaterais ou bilaterais daqueles que integram o mercado, sendo certo que o objetivo destes monopolistas é eliminar os demais competidores. E esses acordos, esses contratos, eles podem gerar um monopólio, que nós já entendemos qual que é a ideia, né? A gente vai tratando técnico, ou o oligopólio. O que é o oligopólio? Veremos a seguir. Não se preocupem, ambos são combatidos, podem ser combatidos, não necessariamente serão, mas podem ser combatidos pelo direito brasileiro. Uma outra figura é o monopsônio. O monopsônio é o inverso do monopólio, é um único comprador de um produto ou de um serviço. Se ele é o único adquirente de fornecedores de um produto ou serviços, é muito comum que esse único adquirente, como eu falei para vocês citando, essa empresa, essa sociedade de economia mista no setor do petróleo no Brasil, normalmente quando ele consome certos bens ou serviços, é dentro de uma cadeia de produção. Ele vai ser o único consumidor daqueles bens ou serviços e depois ele utiliza esse bem ou serviço na transformação do seu produto e vai colocá-lo à disposição do consumidor final e coloca com uma margem de lucro absurda. Normalmente coloca com uma margem de lucro absurda, porque se é o único consumidor daquele serviço, daquele insumo, de certo insumo para a sua produção, ele pode escolher o preço que ele quer pagar. Então, o comprador ele define a quantidade e a qualidade que vai comprar, coagindo vendedores a fornecer o insumo no preço que ele bem entender, porque não tem mais para quem vender. É o exemplo desses produtores de armamentos em alguns países. Eles só podem vender para o Estado. E o oligopólio? O que é o oligopólio, o Emerson? Você pode ler, por favor? Posso.
corresponde à estrutura de mercado de concorrência imperfeita, no qual este é controlado por um número reduzido de empresas, de forma que cada uma tem que se considerar os comportamentos e as reações dos demais quando toma decisões de mercado. Eis que as condições de entrada e da expansão das empresas são limitadas. Então, certas empresas, percebendo que não é possível alcançar monopólio, porque elas têm concorrentes muito fortes, percebe o seguinte, vamos fazer o seguinte, ninguém aqui vai alcançar o monopólio, ok? Ok. Mas também ninguém mais vai entrar nesse mercado. Vamos ficar só nós 5 aqui, por exemplo. Só nós 6. Somos oligarcas, somos oligopolistas. Temos um grupo pequeno de produtores ou fornecedores daquele bem ou serviço no mercado. Muitas vezes é citado como exemplo os oligarcas, que são oligopólios, né? são oligopolistas, e aí oligarca já está vinculado mais à política. Mas pensando em economia, oligopolista, são citados aqueles oligopolistas ou oligarcas do setor de petróleo e gás da Rússia. Quem nunca ouviu falar aqui, quem gosta de futebol, já ouviu falar várias vezes dessas figuras, porque essas figuras, muitas vezes para lavar dinheiro, passaram a investir em times de futebol em países da Europa Ocidental, do oeste da Europa, como Chelsea, quem mais? Teve um time na Espanha, enfim, esses caras começaram a perceber que eles podiam lavar o dinheiro ali do petróleo no resto da Europa, e começaram a comprar time de futebol, comprar obra de arte, etc. O que são esses oligopolistas? No final da União Soviética, a União Soviética acabou de uma maneira meio conturbada, não teve um processo tranquilo de transição, não. E a União Soviética, por mais que ela tenha acabado, ela era muito rica, controlava um território gigantesco, e a Rússia tem grandes recursos naturais, a Rússia e os outros países. E também rolava uma grana gigantesca de armamentos ali, é só olhar aquele filme Senhor das Armas com o Nicolas Cage. Mas alguns empresários vinculados ao alto escalão da política soviética tomaram conta do setor de petróleo e gás. Falaram assim, a partir de hoje, só nós 10, só nós 12, temos os direitos à concessão da exploração deste setor. Beleza, ninguém mais vai entrar. Não é um monopólio, mas é o oligopólio, porque há mais de uma empresa, há um número reduzido de empresas, e não é aquele monopólio em sentido amplo, em sentido lato, porque, no fundo, há concorrência entre eles. Eles não podem... a concorrência no seguinte sentido, não existe nenhum deles que possa definir o preço individualmente. Então, por mais que eles tenham feito acordos para um agir em certa região, outro em outra, para evitar que entrem novas pessoas, novos concorrentes, não necessariamente esses oligopolistas eles vão formar cartéis, porque a formação de cartéis está muito mais relacionada com a fixação de preço. O oligopólio é com o número de participantes no mercado. Serão poucos participantes no mercado e eles podem ou não formar um cartel. Normalmente formam, mas podem não formar. E não chega a ser um monopólio porque nenhum deles tem poder suficiente para fixar os preços por si, sozinho. Pode falar, Marcos. No Brasil tem a telefonia, né? Que são as 4 grandes que comandam o mercado. A Oi, a Vivo, a Claro e a TIM. Acabou. Não tem mais ninguém. Vamos ver se poderia se encaixar. São poucas empresas competindo? São poucas empresas. São poucas. Elas podem competir de maneira mais ou menos agressiva. Aqui já foi mais agressivo, já teve mais concorrência. Acho que hoje elas praticamente têm os preços muito próximos umas das outras.
Então, existiria ali um oligopólio muito tranquilo, de pouca concorrência entre elas. Fica variando, hora uma está mais barata, hora outra. Se você está em uma, apresenta os mesmos problemas da outra, e de repente começa a aumentar a sua conta, você vai ver como é que está aumentando minha conta, não era esse valor. Ah, não, o plano ele é atualizado. Ele é atualizado quando? Não, ele é atualizado ou quando dá um ano, ou quando vira o ano. Eu falei, então ele pode ser atualizado 2 vezes em menos de um ano. Sim, pode ser atualizado 2 vezes. Aí você troca de operador, de repente você encontra esse mesmo problema na outra. Então, é um cenário para mim, é um cenário que está longe de ser de concorrência perfeita, e talvez a gente possa falar em oligopólio. Como eu falei para vocês, nesse ambiente, no caso da Rússia e aqui também no Brasil, se citado do mar, é fértil a possibilidade, existe grande possibilidade de formação de cartéis. O que é a formação de cartéis? É a elaboração desses acordos ilegais de manutenção de preços mínimos e máximos. Por outro lado, pode ser que não haja cartel, mas sim paralelismo consciente, que é o que os defensores desse setor de telefonia aqui no Brasil dizem que existe. Porque como há poucas empresas, elas abocanham todo o mercado nacional, quando uma modifica o preço, a outra fica sabendo em pouco tempo, muito rapidamente. E aí ela pode modificar também os seus valores. Porque se há poucas pessoas concorrendo, você identifica esses comportamentos do concorrente com muita facilidade, com muita tranquilidade, né? Porque são poucas competindo com você, são só 3, e você pode reagir muito rapidamente, porque se identifica essa modificação veloz, de forma veloz. E mesmo que não exista, portanto, o cartel, pode existir o paralelismo consciente, que é essa tomada de decisão com base no preço do outro, e aí se o outro abaixa o preço, você tenta abaixar também, se ele aumenta, você aumenta também, e acaba que na prática fica muito difícil distinguir se há formação de cartel ou se há paralelismo consciente. Existe aqui no Brasil proibição do oligopólio? Existe. Existe essa proibição lá no 220. No 220 fala-se o seguinte: artigo 220 do Código da Constituição Federal de 1988. Vai lá, Emerson, e lê o parágrafo aqui, por favor. De acordo com o artigo 220, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. Parágrafo 5º. Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Obrigado. Exatamente pelo tipo de serviço que eles prestam, que é um serviço de extrema relevância para a democracia, para a república, não só para a sociedade, que é o acesso à informação, que é a liberdade de comunicação, que é a liberdade de informação, que é a possibilidade de acesso à informação. Então, para evitar uma excessiva manipulação do conteúdo ao qual terá acesso a população, é que tem que ser combatido, é proibido constitucionalmente o oligopólio ou monopólio no setor de comunicação social. Nós já vimos durante essa nossa aula um conceito que é o conceito de mercado relevante. E o que é mercado relevante? Porque tudo isso que a gente vai analisar, oligopólio ou monopólio, ele não precisa ser analisado no mercado como um todo, mas sim no mercado relevante. O mercado relevante é aquele em que se travam as relações de concorrência ou atua o agente econômico cujo comportamento está sendo analisado. Então, qual que é o mercado relevante em relação à TIM? Não é o mercado brasileiro como um todo, não é a economia brasileira como um todo, vai ser o mercado de telefonia. Qual que é o mercado relevante se você analisa a
a fusão das empresas que levou a BR Foods ao mercado de alimentação. E assim vai, no caso da Ambev, mercado de fornecimento de cervejas, né? De bebidas alcoólicas. A gente gosta aí. Então, este é um conceito muito importante no direito da concorrência, porque você reduz o seu escopo de análise. E aí você percebe que tanto a Brahma quanto a Skol, que são parte da Ambev, elas eram muito importantes na economia brasileira como um todo. E aí, se você considera o mercado de bebidas, muito mais ainda. Então, poderia-se ter imaginado que elas se transformariam no monopolista. Mas não foi o que aconteceu, né? Não foi o que aconteceu. Na verdade, houve uma expansão do consumo de bebidas e cervejas artesanais, desde a criação da Ambev. Eu acho que proporcionalmente, deve ter tido uma diminuição grande do consumo, tanto da Brahma quanto da Skol. E, além do mercado dominante, é tratado em muitos momentos dentro da legislação, dessa lei 2.529, que é a lei antitrust, ou a lei de direito da concorrência, o conceito, é muito citado esse conceito de posição dominante. O que é posição dominante? De acordo com o artigo 36, parágrafo 2º da lei 2.529, presume-se a posição dominante sempre que uma empresa ou um grupo de empresas for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de mercado ou quando controlar 20% ou mais do mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CAD para valores específicos da economia. Então percebam aqui como que se dá, quando eu falei para vocês que essas regras de direito concorrencial, esses artigos mesmo, né, a redação do artigo é muito ampla, e tem conceitos jurídicos indeterminados, e tem cláusulas gerais, e tem várias possibilidades de flexibilização. Este é um exemplo claro, porque fala, inclusive, no final, que esse percentual pode ser alterado pelo CAD. Então, te dá um pouco de insegurança jurídica se você está imaginando hipóteses, mas no caso concreto te dá segurança, porque o CAD vai fixar estes... Na verdade, não te dá segurança, ele te dá muitas possibilidades de atuação, dá muitas possibilidades para o CAD atuar, se entender que deve. Além disso, aqui logo no início, presume-se posição dominante sempre que uma empresa ou grupo de empresas for capaz de alterar unilateral coordenadamente as condições de mercado. O que significa ser capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições? Você pode ter vários critérios para definir isso. Então, é um conceito jurídico indeterminado e é necessário que seja assim para que o CAD, diante do caso concreto, pense a respeito da possibilidade de intervir. Porque nós sabemos que, quando a gente fala de uma empresa que domina 20% no mínimo, né, de um mercado relevante no país, é uma empresa que teria completas condições técnicas de escapar de previsões legais muito fechadas. Ela conseguiria, usando a legislação como critério, se fosse uma legislação muito enrijecida, uma legislação muito direta e que tentasse cobrir todas as opções possíveis e que tivessem roles taxativos e não exemplificativos, essas empresas teriam condições, contratando profissionais suficientemente bons e com grande conhecimento para escapar da fiscalização do CAD. Por isso que é importante, é lógico que a empresa vai chorar, é lógico que a empresa vai reclamar que tem insegurança jurídica. Claro que ela está fazendo o papel dela. O que ela quer é que exista cada vez menos intervenção do CAD nas possibilidades dela dominar o mercado. Ela vai fazer isso, sem dúvida, mas o que importa mais é o interesse da maioria, menos o interesse dos grandes monopolistas, desses grandes dominadores de mercado. Rodrigo. Pois não. Esses 20% é a nível nacional? E se houver um impacto de uma empresa a nível estadual, a ponto dela criar um monopólio no Estado? Esses 20%, veja bem, Letícia, como eu explico,
especifiquei, o CAD, essa legislação é federal. Aham. Mas o CAD, ele vai analisar o mercado relevante, porque pode ser o mercado relevante e pode ser estadual. Então, o que vai definir é o caso concreto. Se dominar 20% normalmente do mercado estadual, não alerta o CAD, que vão ter outros patamares, que são patamares de valores muito altos, a gente vai ver a seguir. Mais adiante, quando a gente falar de atos de concentração, tem que envolver valores altos. E por mais que ela domine se uma empresa dominar 20% de um mercado relevante, pensando estadualmente, é possível que, em certo momento, uma outra empresa forte de outro estado venha competir com ela. Então, talvez não haja um problema, não. Vamos pensar no setor de farmácias aqui de Belo Horizonte. A gente sabe que tem uma farmácia, uma empresa nesse setor aqui de Belo Horizonte que é muito grande, sempre foi. E hoje ela está sofrendo com uma maior concorrência. Sim. De empresas que vieram de outros estados. É possível que ela se encaixasse dentro desses 20%, mas não tinha problema nenhum. Por quê? Como está previsto aqui a seguir, o problema não é alcançar a posição dominante, Letícia. O problema é alcançar a posição dominante com abusos. É só a gente ver aqui o parágrafo 1º desse mesmo artigo 36. A conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação aos seus competidores não caracteriza ilícito. Não é ilícito você ter uma posição dominante. O problema sempre é o abuso dessa posição dominante. Entendi. Entendeu? Não é o fato de você ser dominante, é como dominante você estabelecer os preços que você quiser. Como dominante, você evitar a entrada de outros concorrentes no mercado. E é por Mas isso, é tênue essa linha, né? É tênue. É, inclusive, linha tênue. Por isso que essa legislação é tão aberta, para o CAD poder atuar quando ele achar que deve. Porque, senão, quando provocado, né, por outras empresas, ou quando provocado pelo Ministério Público, vamos supor, porque senão, pode se ser fosse... por um particular também? Pode ser por um particular que está vendo tolhido o seu direito de atuar. O CAD, ele é um membro, ele é uma entidade, é uma autarquia, ele é uma entidade da administração pública indireta. Então, nós, que somos os indivíduos e que devemos desfrutar da atuação do CAD, a gente pode ir lá bater na porta do CAD e falar, olha só, está acontecendo essa situação, que você pode dar uma analisada para mim, por favor? E aí o CAD é que vai buscar Cartel, por soluções. exemplo, né? Sim, é mais cartel. Ver, né? Outro exemplo aqui, ainda nesse setor de farmácias, lembre-se daquela jurisprudência que estabeleceu que tinha que ter um limite de horário, porque senão só essas grandes farmácias é que conseguiriam trabalhar com horários mais estendidos. E aí eles abusariam dessa posição dominante. Seria uma forma de abusar da posição dominante e acabar diminuindo a concorrência das menores farmácias. E aí sim teríamos um ilícito de direito concorrencial. Ficou claro? Ficou. Obrigada. Nada. Então, o principal dentro de posição dominante é evitar o seu abuso. É evitar, primeiro, alcançar a posição dominante através de meio ilícito, ou, uma vez tendo posição dominante licitamente, de maneira legal, evitar que haja o abuso. Emerson, você pode ler para a gente esse trecho? Agora, Obrigado. abuso se dá quando ilicitamente e utilizado uma posição dominante. É utilizado uma posição dominante. Aí vai lá, Gione. Mesmo a empresa que não atue sozinha no mercado pode deter poder econômico tal, ou seja, razoável, que lhe permita agir de forma independente e com indiferença à existência ou comportamento de outros agentes, seja com a possibilidade de impor preços acima daqueles derivados da competição, seja de outras formas. É conceito de posição dominante. A posição dominante é a ideia de monopólio em sentido amplo,
Então, ter posição dominante, não sei se necessariamente ou se exatamente corresponderia a monopólio em sentido amplo, mas, no mínimo, é muito parecido com o monopólio em sentido amplo. E quando é que há o abuso? Há o abuso quando o detentor de posição dominante não puder, utilizando exemplo, é quando esse detentor de posição dominante praticar preços que sejam predatórios ou discriminatórios, que dificultem a entrada de novos competidores naquele ramo de mercado. Então, são situações que são elencadas na legislação afeta a matéria, mas que não de maneira fechada. Não é de maneira fechada, porque o próprio CAD sabe que há sempre novas formas de abusar de um poder econômico, de abusar de uma posição de privilégio. E, bom, já são 9h52, eu acho que a gente vai terminar esse momento da aula agora e começaria trust e cartel. Mas acho melhor a gente fazer isso na próxima aula. Vamos para uma reflexão aqui, final. Vai lá, Emerson, para a gente fechar a aula, por favor. A prática de preços muito módicos de produtos deve receber a atenção do CAD. A princípio, pode parecer benéfico ao consumidor, mas esse tipo de conduta deve ser objeto de análise, pois é possível que essa sociedade esteja querendo quebrar seus concorrentes para futuramente explorar a atividade do mercado com menos concorrentes e com aumentos de preço. É por isso que as previsões da legislação elas são tanto quanto abstratas, abertas demais, porque com a modificação constante da economia, da atividade econômica, há também a possibilidade de modificação e de surgimento de novos modelos de abuso do poder econômico. Bom, pessoal, como eu falei, são 9h53, perdão. A gente começaria agora a discutir sobre trust e cartel e outros conceitos e aprofundar também o panorama legislativo. E eu acho que já está tarde para a gente começar um novo item aqui da nossa aula. Vamos começar na semana que vem. Pode ser? Já que a gente ainda tem 2 aulas, acho que dá tempo. Ok? Então a gente começa semana que vem, trust e cartel, que a gente teria 10 minutos para analisar e é muito pouco. E a aula acaba daqui a 5 minutos, né? Certíssimos? Estamos combinados? Então até semana que vem. Façam lá. É bom que vocês já leem os arquivos que eu mandei, que explicam o que é trust e cartel, e a gente vai ter a aula com maior profundidade na semana que vem. Beleza? Boa noite. Então, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Tenham uma boa semana. Até semana que vem. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.